reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria que você que me acompanha pudesse, me acompanhar e poder abrir a palavra de Deus nesse momento em Gênesis capítulo 7, no verso 1 até o verso 24, Gênesis capítulo 7, do verso 1 até o verso 24, eu queria aproveitar e mandar um abraço especial para sua família. Dia 15 agora de maio, nós os batistas, comemoramos o Dia da Família, o Dia Especial da Família. E claro, eu gostaria de mandar um abraço para você, um abraço para sua família, desejar todas as bênçãos do nosso Deus para você, para sua casa, que os anjos do Senhor possam guardar a sua família nesse momento, que você possa confiar no Senhor, acreditar, porque o Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te livra, é aquele que te cura. Então, fique na paz, tenha forças nesse momento, nós iremos passar por tudo isso, eu tenho certeza. Quero também dizer a você, quando for sair, use sua máscara, não deixe de usar a sua máscara, E só saia de casa se for necessário, se não for necessário, não saia, não fique andando por a rua aí à toa, Infelizmente, hoje muitas pessoas, mesmo com esse decreto tão rigoroso, estão saindo de casa. Não saia de casa, fique em casa, obedeça. Obedecer é melhor do que remediar, eu tenho certeza, Então, o meu abraço especial para todas as famílias. Nós estamos comemorando esse mês, o mês da família. Iremos, durante todo esse mês, fazer aqui reflexões que sejam direcionadas às famílias cristãs desta casa e também aos nossos familiares e aqueles que nos veem, Gênesis capítulo 7, a partir do verso 1 diz assim: Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animais puros, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Versículo 6, Versículo 7 diz: Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente o chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado mais uma vez, obrigado por esta oportunidade. Eu creio, Deus, piamente no Senhor, na força, ó Pai, do Teu poder, porque Tu és o Rei da glória, Tu és esse Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. E nesse momento, Pai, eu intercedo por todas as famílias desta casa, também pelos nossos familiares, e também, ó Deus, por aqueles que nesse momento estão nos vendo. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor esteja cuidando, Deus, de cada um deles.
E que nesse momento a tua palavra, ó Deus, tenha autoridade, tenha o poder para tocar, para, ó Deus, levar a salvação, para curar, para ministrar aquilo que o Senhor deseja fazer. Porque, ó Deus, nós cremos que toda a tua palavra tem o poder, porque é assim que o Senhor quer. E quando o Senhor quer, assim se faz. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Está aí Gênesis capítulo 7, uma história muito conhecida, a história de Noé. E no versículo 1, depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Glória a Deus, né? Todos nós conhecemos a história de Noé. Noé, um homem justo, íntegro, né? Um homem que era altamente transparente, fiel ao nosso Deus, né? Nosso Deus Todo-Poderoso, né? Deus ordena a Noé que ele construa uma arca, e esta arca seria o único meio de salvação, pois Deus estava naquele momento determinado a destruir toda a terra, destruir tudo aquilo que ele tinha feito, tudo aquilo que ele tinha colocado sobre a terra. Deus estava naquele momento determinado a destruir todas as coisas. Porém, Noé era um homem justo, fiel, íntegro, e que Deus havia achado graça ali em Noé. Não só em Noé, mas também em toda a sua família. Noé era um homem que trabalhava com o Senhor, era um homem que era obediente ao Senhor. E aqui, nesta arca, Noé levaria a sua família e também levaria alguns animais ali, puros e impuros, aves, répteis, e tudo conforme a ordem de Deus, né? Gênesis capítulo 7, versículo 5 diz: e Noé fez tudo conforme o que o Senhor lhe havia mandado, né? E quando nós olhamos para a história de Noé, a gente vai ver aqui que Noé não se envolve sozinho nessa história. Ele deve também envolver toda a sua família. E Noé, ele faz tudo conforme o Senhor lhe havia mandado. A família sempre foi e sempre será um excelente projeto de Deus. Não esqueça disso. A sua família é um excelente projeto de Deus. Se você nasceu nesta família, louve a Deus. Louve pelos seus irmãos. Louve pelos seus pais. Se você não tem mais os seus pais, louve a Deus também, porque o tempo que eles estiveram aqui foi cuidando de você, foi ali, de certa forma, abençoando você e ensinando, né, no dia a dia e nas lutas, né, que nós iríamos ter que passar por elas, né? Como eu já falei, Noé era um homem justo, íntegro e fiel, porque ele havia feito tudo o que o Senhor lhe havia mandado, né? Lhe havia mandado, mesmo com todos os ataques do adversário, né? O diabo, que veio para matar, roubar e destruir, que com certeza também não se alegra com esse excelente projeto de Deus. E claro, ele vai ser contra sempre, ele vai estar tentando sempre atrapalhar esse projeto, vai tentar destruir sempre, e ele tem destruído. Infelizmente, o diabo tem entrado nos lares, tem atacado o mundo, tem atacado as famílias, com drogas, com prostituição, com adultério, com aquilo que hoje nós estamos passando, né, com enfermidade, com doença. Quantas pessoas nós não estamos perdendo nesses dias? Mas eu creio, nosso Deus Todo-Poderoso irá dar um jeito, irá resolver essa situação do jeito que Ele sempre faz,
do jeito que ele sempre fez, do jeito que ele sempre fará. Então Deus, ele sempre teve um plano, e o plano do Senhor seria para salvar todas as famílias. Desde o início, Deus planejou aí a família ideal, que vivesse em total santidade. Infelizmente, isso não aconteceu. O pecado havia entrado ali na vida do homem e a sentença estava aqui. Havia uma pronúncia, ou melhor, algo pronunciado, a morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a palavra de Deus vai completar dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entra então a maldade, entra a corrupção, o homem então, ele cai, ele escolhe fazer o mal, e aí então Deus resolve limpar toda a terra. O ideal de Deus nesse momento era aniquilar toda a impiedade. Mas, se nós prestarmos atenção, Deus vai olhar para Noé e vai ver que através de Noé haveria uma esperança. Ou seja, através da família há esperança. Através da sua família há esperança. Então busca o Senhor com toda a sua família. Ou seja, entre na arca com a sua família. Não apenas você, mas procure trabalhar para que Deus possa cuidar da sua família e que possa salvar também toda a sua família. Mas para isso você precisa trabalhar, você precisa se disponibilizar, você precisa crer em Deus, você precisa orar mais, você precisa ler mais a palavra de Deus, você precisa buscar mais ao nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu querido, Deus abençoe. A Bíblia não deixa claro, mas Noé levou quase 100 anos para construir a arca. E claro, ele estava ali obedecendo, a todos os detalhes do projeto de Deus, o projeto que Deus havia ordenado a ele. Depois, Deus, ele sela a arca e Noé então espera por 7 dias até que começasse a chover, e como nós já lemos, a Bíblia nos relata que choveu 40 dias e 40 noites. Noé e sua família ficaram ali dentro da arca 375 dias, ou seja, 1 ano e 10 dias, ali esperando que tudo baixasse. Mas não escapou ninguém, foi embora todos, ficou apenas Noé e a sua família dentro da arca. Essa família, tenho certeza, era algo que era um modelo para aquela geração que estava contaminada. E para salvar esta família, Deus projeta uma arca, Deus manda que Noé construa e que coloque nela a sua família, junto com alguns animais, e somente através daquela arca, o meio seria para salvar aquela grande família que seria a esperança agora para os dias de hoje. E claro, Deus, de forma graciosa e amorosa, ele dá uma ordem a Noé, a sua família, que precisa ser obedecida, e ainda hoje, por nós e também por nossas famílias. A ordem é: entra na arca, tu e a tua família. Amém? Quando nós falamos desta arca, e quando nós falamos que seria também a solução para os dias de hoje, é porque esta arca, ela foi comparada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz
que lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Será que hoje é diferente? Será que hoje nós estamos vivendo dias diferentes? Na época, no tempo de Noé, as pessoas só queriam saber de beber, de curtir, se dar em casamento. Tá? Que não está dizendo que eles se casavam, que está dizendo que eles se relacionavam, que eles coabitavam uns com os outros. E aí então a gente vê que aqui não tinha nenhum compromisso. E claro, isso era na época de Noé, mas também está acontecendo nos dias de hoje. Eu digo claramente, se Jesus não fosse o nosso intercessor, se Jesus não fosse o nosso único mediador, se não fosse o nosso Salvador, o nosso advogado, Deus com certeza já havia destruído toda essa terra. Porque a impiedade, a iniquidade reina nesta terra. Então você, meu querido, minha querida, pare um pouquinho para pensar. Veja o que você tem feito pela sua família. Eu quero fazer esta mesma pergunta que fiz hoje pela manhã. Você tem dado prioridade à sua família? A sua família é importante para você? O que você tem feito para que haja salvação no meio da sua família? Você tem lutado pela salvação dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus amigos? Deus, ele tem esse plano para salvar todas as famílias. E o projeto da arca foi exatamente essa iniciativa de Deus, e não de Noé. Porque Deus, ele tem um plano de salvação para todas as famílias da terra. E claro, para as nossas famílias. E a sua graciosa ordem é essa: entra na arca, você e a sua família. Amém? Arca significa salvação, significa graça, cuidado, preservação. A sua família está a salvo ou vai ficar no dilúvio? A sua família vai entrar na arca ou vai ser inundada pela impiedade? O que você tem feito para levar a sua família à salvação, né? A sua família está dentro da arca ou está fora da arca? Esse barco que nós nos referimos, esta grande arca, não esqueça, hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, entra na arca já, enquanto é tempo, né? Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39, vou estar lendo novamente, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, e até ao dia de hoje, em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus voltar, ele vai encontrar muitas pessoas assim, casando-se, dando-se em casamento, casando, se separando, na bebedice, na prostituição, no adultério, sem olhar para Cristo. Infelizmente, o diabo tem atacado as famílias, mas você que tem Jesus Cristo, você que tem esse legado, você que
foi chamado por Jesus para levar a sua família para dentro da arca. Não perca tempo. Comece a trabalhar, comece a buscar o Senhor. Ore por cada um da sua casa todos os dias, para que você possa então ser esse porta-voz do Senhor para a sua família e, claro, aquele condutor que vai conduzir a sua família para a salvação, para dentro da arca. Nós lemos também que a porta da arca, né, ela foi fechada. E, claro, a gente vê que Noé, ele até tenta abrir ali, mas a arca tinha sido fechada pelo próprio Deus. Não foi ideia de Noé. Noé apenas deveria cumprir aquilo que o Senhor mandou que ele fizesse, que era construir a arca e entrar com a sua família e com os animais que estavam ali naquele momento sendo extintos, né? E o que mais importa é que durante aquela construção, tenho certeza, Noé, enquanto batia ali os pregos, enquanto estava ali construindo aquela arca, em cima de um monte, muitas pessoas estavam dizendo: Noé, aqui não tem mar, Noé, aqui não tem rio, Noé, aqui não tem água suficiente, como é que você vai construir um barco desse tamanho? E Noé dizia: olha, vai haver um dilúvio, Deus vai acabar com essa terra, se vocês não pararem com a iniquidade, se vocês não se arrependerem, se vocês não buscarem a Jesus enquanto é tempo, se vocês não buscarem a salvação de vocês, a salvação das suas famílias, a arca vai se fechar, o dilúvio vai acontecer, vocês não terão mais tempo. É isso que vai acontecer. Quando Jesus voltar, muitos estarão desapercebidos, muitos estarão aí bebendo, estarão na bebedice, na prostituição, no adultério, na impiedade, no pecado. Será tarde demais. Muitas famílias, aliás, toda aquela geração pereceu, condenada pelas águas do dilúvio, né? Todas as famílias, todas aquelas famílias desperdiçaram suas vidas e a chance de se salvarem. A porta foi fechada pelo próprio Deus. Não perca tempo, a porta vai ser fechada. Entra na arca já. Você não sabe o dia de amanhã. Aliás, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o próprio dia de amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que sobrou daquele dilúvio foi morte, porque fora de Jesus, só a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Todas aquelas famílias negaram. Noé dizia: vamos entrar, entrem comigo, entrem conosco. Noé previu o juízo, mas as pessoas não deram atenção, e somente quem estava na arca estava salvo. Somente quem tem Jesus está salvo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Só em Jesus há salvação, não há outro meio. Jesus é a arca, e você precisa levar a sua família para dentro enquanto é tempo. Não pare de orar, não pare de se reunir com a sua família. Este é o tempo. Você nunca mais vai dizer assim: eu não tenho mais tempo com a minha família. Eu nunca mais tive a oportunidade de sentar com todos. Agora você está tendo. Tenho certeza disso. Não fique só comendo e dormindo, não. Leia a Bíblia. Ore. Se reúna com a sua família para cantar louvores enquanto é tempo. Está chegando os dias. Jesus, ele vai voltar, e a Bíblia diz que ele vai voltar como um ladrão. E o ladrão, ele não avisa quando ele entra na sua casa.
fora da arca só há morte. Fora de Jesus não há salvação. Não há nem lugar seguro se não for nos braços do Pai. E só através de Jesus Cristo, né? Infelizmente, muitas famílias hoje também estão rejeitando a oferta de Jesus Cristo, a oferta de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, tá? Então, aquelas famílias, estas famílias que estão rejeitando hoje a oferta de salvação de Jesus, que não aceitarem a Jesus enquanto é tempo, sofrerão de forma gradativa a destruição culminante em morte. Deus nos dá essa opção: vida ou morte, bênção ou maldição, Jesus ou o mundo. Você pode escolher ainda hoje o que você deseja para você, o que você deseja para a sua família, né? Morte ou vida, bênção ou maldição, Jesus ou o mundo, né? A ordem de Deus é clara: entra na arca já, ou seja, aceita Jesus agora. Aceita Jesus agora, porque a destruição está próxima. Venha para Jesus, você e a sua família. Olha os dias que nós estamos vivendo. Eu não estou prevendo nada além do que a Bíblia já nos diz. Eu não estou prevendo nada, eu não estou aqui prevendo morte, maldição, eu não estou aqui prevendo algo ruim para o mundo. Quem sou eu? Mas aqui eu creio. Esta palavra, ela tem poder. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Senhor Jesus em forma da palavra. E o que o Senhor Jesus diz, o que Ele fala, se cumpre. Creia no que o Senhor está dizendo. Olha, eu quero dizer algo para você. Deus jamais sente prazer na morte do ímpio, mas deseja que ele se arrependa. Está lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Jamais Deus se alegra com a morte do ímpio, tá? Mas eu quero dizer uma coisa importante para você esta noite. Deus ama a sua família. A sua família é um excelente projeto de Deus. Se tem algo que Deus protege, guarda com maior prazer e deseja que todos estejam bem, é a sua própria família. Não foi por acaso que Deus enviou o seu único e suficiente, ou melhor, seu único filho, para que pudesse salvar a sua casa, a sua família. Então é necessário, porém, que você e a sua família entre nesta arca. Esta arca é Jesus. Não perca tempo. Traga a sua família a Jesus e a salve enquanto é tempo. Que Deus abençoe a sua família grandemente, em nome de Jesus. Se nesse momento você tem alguém dentro da sua casa que ainda não entregou sua vida a Jesus, comece a pregar para ele. Comece a falar para ele. Comece a dizer a ele que é tempo, ou que o tempo já é chegado. O tempo em que Jesus está voltando. E por isso, se arrependa, entregue a sua vida a Jesus. Muito obrigado pelo tempo desperdiçado, que não foi desperdiçado, mas um tempo que nos provém algo de bom para os nossos lares, para a nossa família, para a nossa casa. Que Deus te abençoe grandemente. O amor do nosso Deus Todo-Poderoso, a graça salvífica
do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Santo, 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 Deus onipotente,